Olá, eu sou o Giovanni de Souza, este é o segundo trimestre de 2022 da classe de jovens, o perigo das tentações, esta é a lição número 3. Deus provê o escape. Texto principal. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É importante fazer uma diferenciação aqui, que o texto fala sobre tentação e não provação. Tentação é aquilo que leva uma pessoa a pecar. Provação é aquilo que leva uma pessoa a ver os seus limites de resistência. Dá um exemplo. Tentação seria, por exemplo, uma questão... Vou pegar aqui uma questão aqui mais corriqueira. A pessoa tem a tendência, vê uma situação ali, está querendo roubar de alguém. Isso é uma tentação, ele está sendo tentado a pecar. Por quê? Porque roubar é pecado, ou furtar é pecado. Então ele está sendo tentado a pecar. E provação. Provação é essa pessoa estar desempregada, mas mesmo ele estando desempregado, ele não tem a tendência de roubar de ninguém. Ou seja, é só uma provação. Então provação é diferente de tentação. Resumo da lição. Onde houver a humanidade, ali haverá tentações, mas Deus provê o escape para que não venhamos a cair. Introdução. Aprendemos que as tentações são reais para todos e que elas conduzem as pessoas a destinos que as afastam de Deus. Mas que elementos a palavra nos aponta para que resistamos às tentações? Quantas das vezes você será tentado? Infinitas vezes. Independente da sua idade, você será tentado sempre. Sempre o adversário fará algo para tentar a sua vida. E como é que nós estaremos vencendo essas tentações? Nós devemos estar com Cristo, resistir na fé. Não? O exemplo do povo de Deus no deserto, um povo de difícil trato. Eles foram sustentados por Deus que não se agradou deles, pois se tornaram idólatras, seguindo outros deuses, aproveitando-se da idolatria e também se prostituíram. Isso, o povo de Israel é um povo extremamente desobediente. Aqui eu falo no contexto bíblico. Não vou falar do atual, vou falar do contexto bíblico. Nos tempos bíblicos, eles eram extremamente desobedientes. E eles sempre tinham essa tendência de entrar para a idolatria e também para a questão da prostituição. E aqui cabe os dois tipos de prostituição. Tanto a espiritual, ou seja, deixando Deus para ir a outros deuses, e também quanto a questão da prostituição em si, né? Prostituir o seu corpo, viver uma vida de prostituição. Por isso, inclusive, que Deus usou Oséias para ele se casar com uma mulher de prostituição, justamente para que Oséias sentisse o que Deus estava sentindo no sentido espiritual. Ou seja, Oséias ia sentir na carne, no coração, o que Deus estava sempre sentindo, que é ver o seu povo ir atrás de outros deuses. Ainda que o Senhor pagasse o preço pela redenção, ainda assim o povo está contra Deus. E não é muito diferente hoje. Vemos que muitas das vezes pessoas, nós cristãos, deixamos a Deus por qualquer situação. Por qualquer situação, nós somos pessoas de difícil trato. Nós maldizemos o irmão, nós queremos ir após outros deuses. Hoje, por exemplo, trazer aqui para nós, hoje a nossa questão de trazer outros deuses e se prostituir, no sentido espiritual, é trazer o mundo para dentro da igreja. Por exemplo, o carnaval gospel, a festa junina gospel, esse tipo de coisas que faz com que traz pecado para dentro da igreja, ou seja, está trazendo um mundo de pecado para dentro da igreja. Onde já se viu carnaval gospel? Não existe carnaval gospel, carnaval é carnaval e ponto. É a festa da carne, acabou, não tem nada a ver conosco. Então se algum cristão está criando esse negócio, é porque na verdade ele está vivendo o mundo, ele está trazendo o mundo para dentro da igreja, e Deus não está nesse negócio. A tentação é humana. Paulo afirma que o povo bebeu de uma bebida e de uma pedra espiritual, Jesus Cristo. Ainda assim eles foram tentados e pecaram contra Deus. A tentação ocorre nos corações e nas mentes de todas as pessoas. O Senhor, Ele provê as coisas para nós, vai nos dar o sustento. E ainda que aconteça, que aconteceu com o apóstolo Paulo em Filipenses 4,12, ainda que nós venhamos passar necessidade, nós devemos continuar bebendo da água que é Cristo, ainda que o nosso corpo precise da água material e nós não a tenhamos. Jesus é o nosso alimento. Jesus disse
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ainda que nos falte o alimento, o pão, o nosso alimento, mas nós venhamos nos alimentar da palavra. E ainda que assim nós venhamos padecer, nós padecemos na carne, mas na verdade a nossa alma está guardada no Senhor. Então, naquele grande dia, nós entraremos nas mansões celestiais. Por quê? Porque isso aqui é uma tentação humana, é uma questão humana. Então, humanamente, é claro, nós podemos resistir no Senhor. Nós, com o nosso próprio esforço, nós não conseguiremos. Nós dependemos do Senhor, do Espírito Santo, para nos fortalecer, para que assim nós venhamos vencer as tentações. Mas, independente da sua idade, mais uma vez, você sempre será tentado. Deus é fiel. Mesmo falando que a tentação é humana, Paulo prossegue seu pensamento dizendo que Deus é fiel. A fidelidade do Eterno não varia de acordo com o tempo ou o espaço. Deus não tem sombra de variação. Então, mesmo Deus dos tempos bíblicos é o mesmo Deus de hoje. Então, por que não acontecem os milagres que aconteciam nos tempos bíblicos? Por que não acontecem nos dias atuais? Porque muitas das vezes nós estamos cedendo à tentação. Nós estamos indo após o pecado, nós estamos cedendo ao pecado e nós não estamos nos santificando diante do Senhor. Uma vez que não há santificação, não há milagres, não há transformação. O Senhor requer da sua igreja santidade, pureza de coração, sinceridade, piedade. E muitas das vezes nós não estamos vivendo esse negócio. Falamos muito, mas não vivemos. E quando vivemos, vivemos muito pouco sobre este negócio. Então nós precisamos viver em amor, em santidade, diante da presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus provê para a nossa vitória? O Espírito Santo. O Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo em todo o seu ministério terreno e ao concluir o seu sacrifício, ressuscitar e voltar para os céus. Prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que habita em nós. O Espírito Santo, ele é um substituto perfeito. Por quê? Porque ele é do tamanho de Deus. Ele é igualmente o Senhor Jesus. Eles são o mesmo, têm a mesma essência. São pessoas diferentes, na verdade, mas têm a mesma essência. Portanto, o Espírito Santo é que nos guia, é que nos leva, nos conduz. O Espírito Santo até separa, inclusive separa obreiros. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele glorifica ao Pai. Então, ele glorifica ao Filho. Então, o Espírito Santo é que nos conduz, é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja que o Senhor Jesus, ele não nos deixou só. Quem ele deixou conosco? O Espírito Santo. Então, nós precisamos ser guiados sempre pelo Espírito Santo. Ainda que nós não vemos o vento, mas nós não sabemos a sua direção, mas é assim que nós devemos ser. Como o vento, nós não sabemos para onde vamos aqui no sentido da terra, ou seja, o Espírito Santo nos conduz. É isso que nós precisamos compreender. Muitas das vezes nós falamos que vamos para tal lugar, ou em outro lugar, eu vou aqui, eu vou ali, mas na verdade nós devemos dizer o quê? Eu vou se Deus permitir, o Espírito Santo me guia. Então essa é a nossa vertente. Nós devemos aqui estar ligados com comunhão com o Espírito Santo para estar sensível ao Espírito Santo, para saber o que o Espírito Santo quer que nós façamos, que o Espírito Santo, que nós venhamos também saber, para onde nós iremos, né? O Espírito Santo venha nos conduzir verdadeiramente para o lugar onde nós iremos. Vou te dar um exemplo. Talvez já aconteceu com você, de você estar num lugar e por alguma razão você sair daquele lugar. Ou está caminhando e você ia entrar por uma rua e você acabou entrando por uma outra rua e às vezes você nem sabe por quê. Aquilo é o Espírito Santo que estava te guiando, porque depois você vai ver que aconteceu alguma coisa no lugar onde você ia passar, ou seja, o Espírito Santo te guiou, ele te livrou do mal. Então é isso que nós temos que estar, sensível à voz do Espírito Santo. A palavra de Deus. Deus proveu em sua palavra todas as informações de que precisamos para não cairmos em tentação. Então veja que aqui nós temos, Deus nos vai prover o Espírito Santo, a palavra e fé na providência de Deus. Então aqui a palavra do Senhor, ela vai nos orientar, vai nos exortar, ela vai nos orientar acerca do que temos que fazer, onde nós temos que crer, que no caso temos que crer no Senhor Jesus. A Bíblia, ela vai nos dar uma direção, saber exatamente. Quando eu estou com uma dúvida, muitas das vezes eu vou procurar um profissional da área. Mas por que eu não procuro saber o que a Bíblia diz sobre aquilo? Nós queremos muitas das vezes mundanizar o negócio, né? Nós não somos modernos, muitas das vezes. Aqui no sentido geral, nós sabemos que há diferenças, há algumas pessoas que sim, né, que se baseiam pela palavra, mas eu vou falar aqui no sentido geral, como que o cristão funciona hoje.
A pessoa está com uma situação, um problema ou uma dúvida, em vez de ele procurar saber o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, ele vai direto ao profissional. Não estou aqui dizendo que você não possa ou eu não possa consultar um profissional. A questão aqui é, nós estamos deixando a Bíblia em segundo plano. Depois eu vejo, depois eu procuro saber o que a Bíblia diz. Ou seja, nós estamos deixando a palavra de Deus de lado. E ela é a nossa conduta de fé e prática. É ela que nos orienta, é ela que nos leva. Então nós precisamos sim compreender. Podemos até ir a um profissional, mas em primeiro lugar nós precisamos consultar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz ou me diz acerca deste negócio que eu estou passando. Nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Fé na providência de Deus. Jesus nos mostrou que o Pai proveu alimentos, água e preservação para milhões de hebreus no deserto por 40 anos. De tal forma que esse foi o exemplo da fidelidade de Deus no tocante àquilo que nos faz falta. Na bem da verdade, você crê na verdade na providência de Deus quando tu está passando por uma situação muito difícil? Você crê que verdadeiramente o Senhor vai prover aquele negócio para você? Vai abrir aquela porta de trabalho, aquela situação na faculdade, ou mesmo na igreja, por exemplo, você talvez está passando por alguma situação ou alguma situação interna. Você crê que realmente Deus está no negócio, que Deus vai resolver? Quando Deus te chama, você realmente crê que Deus é que vai dar providência, Deus que vai fazer as coisas acontecerem e Deus vai honrar a sua fé? Você verdadeiramente tem fé na providência de Deus? Nós devemos ter isso na nossa mente, porque o Senhor, Ele sempre vai prover as nossas necessidades. O Senhor, Ele sempre vai nos dar um escape, Ele vai sempre nos mostrar uma direção, mas nós precisamos ter fé no Senhor. O escape: não subestime o inimigo. Ele se aproveita das nossas propensões, fraquezas, necessidades e faz o possível para nos fazer pecar e ficar longe da presença de Deus. Portanto, não subestime o inimigo. O nosso adversário, ele é audaz, ele é sagaz, ele é forte, poderoso é o Senhor. Mas nós não devemos subestimar o inimigo. Há até uma canção que diz que o diabo e Satanás está debaixo do meu pé, o que não é biblicamente verdade. Nós vamos olhar para a palavra, nós vemos em Romanos, capítulo 16, vai nos dar um norte sobre este negócio. Romanos capítulo 16, versículo 22. Opa, Romanos 16, 22. Está vendo aqui no lugar errado. Na verdade é Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É Deus quem esmagará a serpente, né? O Satanás debaixo dos nossos pés, e não nós. Precisamos tirar esse negócio da nossa cabeça. Por quê? Lembra quando o arcanjo Miguel estava pelejando com Satanás a respeito do corpo de Moisés? Arcanjo, ele é também um anjo poderosíssimo. Ele poderia muito bem, num caso direto, brigar ali com Satanás e jogar ele para lá. Mas o que ele disse? O Senhor te repreenda. O arcanjo não quis graça com Satanás, ele não quis brigar com ele. Agora vamos pensar aqui um pouco. Se o arcanjo, que é um anjo de guerra, é celestial, está com o Senhor, não se rebelou, é obediente a Deus, é poderosíssimo, não quis brigar com o diabo, por que nós iremos brigar? Nós que somos humanos, inferiores aos anjos. Nós precisamos compreender que o nosso adversário, ele é forte. Somente com o Senhor nós o venceremos. Nós sozinhos nós não venceremos. Ele é forte, ele é um querubim. E na hierarquia, o querubim é o anjo mais elevado, é o anjo mais poderoso, né? Os querubins são os mais poderosos, abaixo dos serafins, depois o arcanjo e depois os anjos. Então veja que, sim, nós devemos não subestimar o nosso inimigo, mas nós podemos repreendê-lo no nome do Senhor, assim como fez o arcanjo. O Senhor te repreenda. Então isso, no nome do Senhor Jesus, nós devemos e podemos usar. Mas ele, certamente, o nosso adversário, sempre vai
procurar um jeito de tentar fazer com que nós venhamos cair em tentação. Ele vai sempre procurar as nossas necessidades, as nossas fraquezas, né? Para justamente nesse ponto da nossa fraqueza, na nossa necessidade, na nossa debilidade, ele nos atacar. Evite ficar sozinho. Muitas tentações nos assaltam quando estamos sozinhos, quando nos afastamos de pessoas que podem nos abençoar com a sua comunhão, com conselhos. Ficamos à mercê de ser assaltados por maus pensamentos e a solidão pode se tornar um fato para a tentação. O ficar sozinho nesse sentido, ele é perigoso. É claro que quando você vai orar, você estará sozinho no seu quarto, mas a questão aqui é quando você fica sozinho de todos no sentido para não orar. Você não vai orar, você não vai buscar o Senhor, você vai ficar em casa talvez sentado lá no sofá, aí você fica sozinho, aí começa a vir os pensamentos, né, porque não tem ninguém por perto, e aí que o negócio começa a complicar, o negócio. Nós devemos estar sempre perto de pessoas salvas na pessoa de Cristo, pessoas com comunhão com o Senhor, pessoas que nos têm bons conselhos e evitar que nós fiquemos, né, sozinhos no sentido de ocioso, seria a palavra. Lembra do rei Davi? O rei Davi ficou ocioso lá no seu palácio quando viu uma mulher se banhando, ele desejou a mulher, cometeu adultério e a vida de Davi se desceu ladeira abaixo, como diz o outro, né? Então ele complicou a sua vida, por quê? Porque ele estava ocioso, estava sozinho, estava na solidão, então veio os maus pensamentos. Então não fique sozinho nesse sentido de ficar ocioso. Esteja vigilante. A vigilância é essencial para que sejamos vitoriosos quando tentados. Podemos ser pessoas dedicadas à oração, mas se não compreendermos o valor da vigilância, deixaremos a desejar em nossa vida espiritual, pois cederemos à tentação se orarmos muito e vigiarmos pouco. É muito complexo essa questão da vigilância. É bem verdade que a Bíblia diz que orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, mas nós precisamos ficar vigilantes em todo o tempo. Nós precisamos estar muito vigilantes, porque um deslize e a coisa desanda. Nós devemos sempre estar vigilantes no nosso proceder, no nosso caminhar, no nosso vestir, a forma com que nós tratamos uma pessoa e a outra. Precisamos ser iguais, precisamos ter cuidado nesse negócio, precisamos ter vigilância. Quando vê a tentação, você já vai para o outro lado, você não tenta ser o forte, né? O cristão fortão, né? O super crente. Então nós devemos evitar esse negócio, para que assim nós venhamos ter uma vida de oração e também de vigilância. A vigilância, ela vale muito. Conclusão: a vigilância e a oração precisam andar de mãos dadas, né? Conclusão: a tentação será algo com que os servos de Deus terão de conviver enquanto estiverem neste mundo caído. Entretanto, temos um Deus que nos dá a graça necessária para resistir às tentações e um sumo sacerdote que foi tentado em tudo e não pecou. Se permanecermos vigilantes, não deixando margem para que Satanás enche espaço em nossas mentes e ações, e nos sujeitando à ação do Espírito Santo, certamente teremos vitória sobre a tentação. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que está conosco. Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que nunca pecou. Então temos exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos seguir as coisas que o Senhor Jesus nos orientou, e Ele é o nosso maior exemplo. Nós precisamos andar como Cristo andou, fazer as coisas que Jesus fazia. Então nós precisamos sim ter muita comunhão com o Senhor, viver uma vida de oração, jejum, vigilância. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa jornada cristã para que nós não venhamos cair em tentação. Mas se porventura, por alguma razão, alguma desventura da vida, você cai em tentação, peça perdão ao Senhor, porque Ele grandioso é em perdoar, e certamente Jesus é o seu advogado, e Ele vai entrar na sua causa e você será perdoado, e você continue na sua jornada para com o Senhor. Não se envergonhe se caso você cair em tentação, não se envergonhe e deixe o Evangelho de maneira nenhuma. Já uma vez, até que a Bíblia diz, né, a Bíblia nos diz que o justo, ainda que caia, não fica prostrado. Então você é uma pessoa justa diante do Senhor, você é justificado pelo Senhor. Então, nesse sentido, se porventura você cair em tentação, ainda que caia, não ficará prostrado. Tenha fé, levante-se, o Senhor Jesus vai te levantar e você certamente caminhará para as mansões celestiais. Hora da revisão. Número 1. Ele nos orienta a fugirmos da idolatria, da prostituição, a não tentarmos a Cristo e não darmos lugar à murmuração.
Número 2, o Espírito Santo, a palavra de Deus e a fé na providência divina. Número 3, não subestimar o inimigo, evitar ficar sozinho e estar vigilante. Número 4, não. Ele foi derrotado na cruz e todo o poder pertence ao Senhor Jesus, mas ainda assim o tentador permanece em atividade. Número 5, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você, independente das circunstâncias, mais uma vez, ainda que por alguma questão você não escapou da tentação, lembra-se que o Senhor, Ele é grandioso em perdoar. E o Senhor Jesus, Ele é o seu advogado. Então, resista, levante-se e continue a sua jornada com Cristo para as mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!